Vou ver aqui. Olá, doutora Paula, boa noite. Doutora Paula, boa noite. Olá, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Boa noite a todos, né? Eu acho que a doutora Paula já se encontra aqui com a gente. Então, boa noite para todos, né? A gente está iniciando aí mais uma live. Pronto. Doutora Paula, oi. Paula, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Roberta? Prazer estarmos juntas aí nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser de grande relevância, né? Nós da Quark estamos desenvolvendo aí uma série de lives com temas muito pertinentes a esse momento que estamos vivendo. Para quem não conhece ainda a Quark, é uma empresa voltada para a entrega de soluções para clínicas médicas, com uma série de um sistema robusto que traz aí soluções para agendamento de consultas médicas, para prontuários, então busca facilitar a vida dos profissionais de saúde, justamente nessa área que às vezes não é exatamente o campo de atuação do médico, né? O médico tem que estar preocupado no seu atendimento aos seus pacientes, e aí o Quark Clinic, ele chega justamente trazendo essas soluções. E dentro dessa área de saúde, a gente tem entendido esse momento, doutora Paula, como um momento assim, muito importante no contexto da saúde mental, né? No contexto de como as pessoas estão encarando aí o medo o medo pela doença em si, o medo pelo confinamento que estão vivendo. Então, tem aí uma série de gatilhos que a gente entende que estão sendo trazidos junto com esse contexto que a gente vive. E eu acho que seria interessante começarmos esse nosso bate-papo, primeiro falando um pouquinho aí de sua atuação, né? A gente sabe que muitas das pessoas que estão aqui conhecem a doutora Paula, tem muitos colegas dela que estão presentes aqui, mas também é interessante a gente trazer um pouquinho de quem é a doutora Paula, Paula Borba, que está com a gente hoje, né? Então, a doutora Paula Borba é médica psiquiatra, trabalha com a psiquiatria clínica, é sócia-diretora da clínica Symbols, que é um espaço de referência em saúde mental, com mestrado e doutorado em neuropsiquiatria, com ênfase na saúde da mulher. Olha aí, as mulheres vão ter esse privilégio hoje, né? Então, é palestrante, defensora do combate ao estigma da doença mental, a prevenção em saúde mental e professora do curso de medicina na Universidade Potiguar já há 8 anos. Então, tem aí uma longa bagagem, uma expertise que vai contribuir bastante com o nosso conhecimento e discussão de hoje. E eu queria começar a nossa discussão, doutora, justamente por uma área que tem aqui a sua expertise, né? Que é desmistificando essa questão da saúde mental, desse estigma que carrega o termo saúde mental. E eu queria pedir para que a senhora começasse realmente nos falando um pouco, nos esclarecendo e contextualizando sobre o que é em si a saúde mental. Ok, vocês me ouvem bem? Me escutam Sim, bem? sim. Tá bom. Sim. Bom, gente, boa noite a todos. Estou vendo aí vários entrando aí conhecidos. Boa noite a Joyce, Custódia, obrigada pela presença. Tem algumas alunas minhas aí também. Obrigada ao convite, né? Faço o meu agradecimento pela pessoa do André Ribeiro, né? A Quark. E parabenizo o trabalho, né? Vi outras lives e vi que está bem diversificado, né? Tem vários outros assuntos de informação. Já que a gente está diante dessa situação de confinamento, né? Tem sido bem produtivo. A gente está ouvindo pessoas, né? De referência para a gente ter essas informações realmente bem pertinentes. Obrigada, sim, pelo convite. Prazer, Roberta, da gente estar por aqui nesse momento. Bom, e realmente a gente gosta de
tentar levar essa bandeira, né, do cuidado à saúde mental, porque nós culturalmente somos muito acostumados a trabalhar com a prevenção física, né? Então, trabalhar a prevenção em saúde física, todos nós fazemos, a gente busca fazer exames, né, procura ir aos médicos tradicionais regularmente, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, que são esses cuidados físicos que também não deixam de ser também cuidados para a saúde mental, né? Então, a saúde mental é um bem-estar, né? Um estado de bem-estar psíquico, né? Que nos dá a proporção de que a gente mantenha as nossas atividades, nossa rotina, nosso desempenho diário. Se a gente está sofrendo de alguma questão emocional, às vezes, se a gente está com algum problema, se a gente está com alguma ansiedade, com algum nível de estresse, né, ou com alguma alteração de humor, em geral, se isso já tiver um pouco mais comprometido ou patológico, a gente vai ter um impacto no nosso funcionamento diário, né? Então, a saúde mental vai estar comprometida, visto que a pessoa não vai conseguir desempenhar as suas tarefas no cotidiano, né, levar a sua vida ao normal, sentir-se com o dia com atenção, concentração, força para ânimo e coragem para desempenhar suas tarefas. Então, a saúde mental termina sendo vamos dizer, um critério que parece social, não é? Porque é a nossa funcionalidade, é nosso bem-estar, né? Mas seria esse conceito, né, de bem-estar psíquico, para que a gente esteja bem para manter as nossas atividades do dia a dia, né? E aí, isso daí as pessoas já estão sabendo bastante, porque só o que a gente fala é do mundo estressado, né? Então, assim, que a gente vive hoje um mundo muito, com muitas ansiedades, né? Com muita sobrecarga. Então, as pessoas começaram a entender, eu acho que realmente um pouco mais, né, de que, de fato, precisava cuidar dessa saúde mental, ou seja, desse tipo de bem-estar, em que eu acalmo a minha mente, em que eu tenho situações de tranquilidade, né, de um sono preservado, de uma concentração, de uma atenção, para que a gente consiga manter o nosso dia a dia. Então, a gente vai levando um pouco desse conceito para as pessoas entenderem, às vezes, quando é que elas podem estar precisando cuidar um pouco mais desse tipo de saúde. Pronto, eu queria perguntar justamente sobre isso, né? A gente tem aí no dia a dia, como a senhora colocou, a vida é estressante. Viver tem a sua carga de estresse, é inerente, né, ao nosso dia a dia. Qual é o momento que eu devo perceber que eu tenho que me dedicar, eu ter um olhar especial, ou buscar uma ajuda, né? O que pode me sinalizar que é momento dessa busca? Isso, a gente sinaliza quando aquilo que você sente, vamos dizer, aquela carga emocional, aquele nível de ansiedade ou um nível de preocupação constante, que também são sinais de ansiedade ou de estresse, estão maiores ao ponto de que você não consegue levar o seu dia a dia ou tem prejuízos no seu funcionamento diário. Por exemplo, eu não consigo, eu estou faltando ao trabalho mais do que o normal. Eu vou para o trabalho, quando chega lá, eu não consigo desempenhar as tarefas do meu dia a dia. Eu estou lenta, eu passo muitas horas para executar uma tarefa que eu costumava antes, eu me irrito com facilidade com as coisas que antes eu sabia fazer. É uma criança, é um adolescente, é alguém de uma faculdade, eu chego na aula, eu não me concentro, ou eu tenho muito desânimo para ir. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, eu tenho prazer de ir para atividade física, eu não estou querendo mais, eu gosto de sair com os meus amigos, eu não gosto mais. Então, toda essa funcionalidade que a gente chama vai ser o alerta, ou seja, na hora que esse seu desgaste emocional, essa sua sobrecarga, ou o seu estresse, ou o seu nível de ansiedade, preocupações estejam maiores ao ponto de tirar você dessa funcionalidade, é a hora de você buscar pelo menos uma intervenção do ponto de vista diagnóstico, né? Ou seja, o que é que eu tenho? É algo que precisa de uma intervenção? Psicológica, pode ser com um profissional da psicologia, ou já precisa de uma intervenção médica psiquiátrica, ou às vezes só mudar os hábitos de vida, ou reorganizar minha vida, o que é que eu preciso? Então é nesse momento que ele vai precisar fazer esse questionamento, certo? Daí seria um dado patológico. Trazendo esse contexto para, né, o tema até da nossa live, né, saúde mental em tempos de pandemia, né?
Neste momento, todas as pessoas estão se readaptando à vida, quer seja pelo medo das repercussões econômicas que essa pandemia vem trazendo, quer seja pela necessidade de adaptar a sua rotina diária, quer seja pela dificuldade em lidar com o confinamento, enfim, todas as pessoas elas estão num momento de readaptação e reinvenção muito grande, né? E isso traz também sua carga de ansiedade. Diante disso, eu acredito que todas as nossas funcionalidades, de alguma maneira, elas vão estar afetadas, porque a minha rotina toda mudou, né? Sim. Como eu posso perceber que esse nível, a minha produtividade baixou? Mas será que baixou em razão do contexto que eu estou vivendo, ou se é algo mais preocupante e eu devo buscar nesse momento uma ajuda? Porque eu entendo também que esse momento é gatilho para que se aflorem alguns problemas aí, alguns distúrbios e dificuldades também mentais, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Quando é que eu devo começar a me preocupar neste contexto que nós vivemos? Realmente nós estamos vivendo uma situação, vamos dizer assim, desfavorável, né? Para todo esse equilíbrio psíquico que a gente desejaria. E aí realmente houve essa necessidade de readaptação, né, como você falou. Então, nesse momento, né, pode ser normal, ou vamos dizer assim, tolerável, né, que de fato você não esteja conseguindo manter esse mesmo nível de desempenho. Ou seja, os alunos vão falar, professora, eu não estou conseguindo estudar do mesmo jeito. É claro que ele não vai conseguir, certo? Porque ele tem um outro nível de rotina, de cansaço, de aulas diferentes, né? Então, aí tem claro, a desmotivação, às vezes, por estar dentro de casa, questões de outras tarefas domésticas. Então, nesse momento, realmente, as pessoas podem estar com os hábitos diferentes, hábitos de sono diferentes. A gente tem visto as pessoas dormirem muito tarde, estão desorganizadas no ciclo do sono, vigília, que a gente chama, ou seja, o tempo de acordar e o tempo de dormir, porque ela não tem tantos compromissos e rotinas, ela não tem obrigação, ela se vê mais livre, e aí isso termina desorganizando também esses hábitos, maus hábitos de comida, de alimentação, porque também não tem hora, ou às vezes tem excessos, né? Ou tem uma liberdade para comer. Então, realmente, a questão do dia a dia, do desempenho, da atenção, de executar as tarefas que você gostaria, se você está trabalhando em home office, por exemplo, né? Ou se está estudando, ou se está precisando manter determinada rotina que você mantinha antes, é a história do novo normal, né? Que as pessoas estão falando esse nome. Então, assim, é a questão de que realmente estamos convivendo com alguns déficits, vamos dizer assim, estamos convivendo com algum tipo de prejuízo, certo? Em que o seu rendimento não está totalmente como era antes, mas que realmente está dentro de um padrão ainda aceitável, vamos dizer assim. Que você perceba que isso não tem tanto sofrimento, né? Ou seja, eu sei que a minha rotina não está sendo possível, mas eu consigo, de alguma certa forma, ter um certo controle, um certo contorno daquela situação. Agora, se realmente passa a existir um sofrimento, ou seja, com essa rotina, vamos dizer, eu altero o humor, estou passando a uma irritabilidade que me atrapalha a lidar com os meus filhos, por exemplo, atrapalha a lidar com os meus colegas de trabalho, atrapalha eu executar pelo menos o mínimo de desempenho que eu precisaria naquele dia, aquela quantidade de tarefas ou metas ou processos, ou qual é o home office que eu tenho. Eu não consigo dormir o suficiente. Aí sim, aí você pode começar a perceber que talvez tenha existido um adoecimento em função dessa situação, né? Então, realmente é um limite, Roberta, muito delicado, de fato, a gente não consegue, é meio subjetivo, realmente, né? A gente nem deve julgar isso, porque às vezes as pessoas podem dizer, mas eu faço assim, o outro faz assado. A gente não pode levar esse juízo de valor, cada um está passando o seu contexto, essa pandemia tem um significado para cada pessoa, para uma pessoa pode ser uma vida, pode estar sendo um momento maravilhoso, porque ela gostaria de estar em casa, ela está gestante, grávida, realmente está achando ótimo estar em casa porque não está trabalhando. Mas para outro, ele está numa crise econômica, como você falou, e o contexto é o mesmo. Então, a gente não julga o fator estressor, ou seja, o evento que a gente está vivendo de trauma, que todos nós estamos vivendo. A gente vai individualizar, tá certo? Para cada pessoa.
E aí a gente vai ver esse nível de sofrimento, de comprometimento, estudando um pouco a rotina daquela pessoa para ver se realmente aquilo já passou de um aceitável, vamos dizer assim, que com todos os prejuízos que a gente tem mesmo hoje em dia diante da pandemia. Então, vai ser um pouco mais, vamos dizer, um processo um pouco mais individual. Mas, de uma forma geral, não se angustiem, né, com as perdas que nós estamos tendo. Né? Ou seja, realmente de não estarmos com o mesmo desempenho, de não estarmos conseguindo manter as mesmas tarefas, a mesma atenção, o mesmo ânimo e tudo isso, porque realmente a gente está vivendo um processo a mais, né, de adaptação e que muitas vezes não depende de nós, então é mais um entrave, né, quando a gente não tem muito autonomia e muito controle sobre a situação. A senhora falou um pouquinho, né, sobre os adoecimentos que tudo isso gera. Dentro de sua rotina, de seus atendimentos clínicos, quais são os principais adoecimentos que essa pandemia pode nos trazer? No começo, a gente está com uma configuração um pouco diferente. Né? No começo da pandemia, né, as pessoas sofreram muito mais com a questão do isolamento, né, com a questão dessa adaptação abrupta, né, que nós sofremos da noite para o dia, de não podermos mais sair de casa e toda essa rotina que foi implementada. Então as pessoas sentiram as suas perdas, as suas faltas, né? A falta do social, a falta do vínculo, a falta da ligação com as pessoas, a falta de ir ao seu trabalho, a falta de sair de casa. Né? Então, isso gerou um nível maior de ansiedade, de angústia e de algumas síndromes depressivas, né? A pessoa se sentia deprimida porque ela não tinha todos aqueles recursos que ela utilizava antes para se sentir bem. Né? Então, passou um bom tempo com essa situação. Hoje ainda vive isso daqui, mas de um tempo para cá a gente também tem visto o outro lado, que é o medo em relação à doença em si. Né? Então, não sei se porque talvez no começo as pessoas não tinham tanta noção do risco do adoecimento, a contaminação mesmo do Covid. Isso, exatamente. Então, agora as pessoas elas estão com membros mais próximos, né? Todos temos algum amigo, algum familiar, alguma pessoa mais próxima, né, a contar que houve uma contaminação ou que adoeceu de uma forma, às vezes, um pouco mais grave. Então, as pessoas realmente têm entrado agora com uma ansiedade em relação à doença, né? Então, a gente tem esse transtorno também, transtorno de ansiedade e adoecer. E aí ela passa, às vezes, a ter um excesso a mais de cuidado, ou ter um medo excessivo de sair de casa realmente, ou seja, qualquer saída, mesmo que seja uma saída com todos os cuidados que nós fazemos, às vezes uma farmácia, um supermercado, mas nem para essa pessoa é admissível, né? Ela não admite nem esse tipo de comportamento. Então, os transtornos mais comuns são os ansiosos, né? Os depressivos, em função dessa reação. Esses são para as pessoas que não tinham transtorno e que desenvolveram em função da pandemia. E algumas pessoas já vinham em tratamento sobre isso, né? E aí elas podem ter tido momentos de recaída, porque realmente o que ela tinha lá fora eram recursos de bem-estar. Né? Então, ela sair para a academia era um tratamento para depressão, para ansiedade. Ela se socializar, ela ir para o trabalho, ela ir para a faculdade. Como ela perdeu tudo isso, então ela realmente também perdeu os recursos que ela tinha como pilares de estrutura, que eram medidas terapêuticas também para ela. Né? Então, por isso que a gente passou a se readaptar, né? Fazer coisas online, o que puder, fazer atividade física online, né? Aprender outras habilidades e tentar se envolver, né? Com novas ocupações, né? Para suprir essas perdas. Eu tenho costumado dizer que nem tudo são flores, mas também nem tudo são pedras, né? A gente também tem aí alguns ganhos que a gente precisa tirar, né? Como o contato mais aprofundado com a família. Acho que talvez o maior ganho seja o contato mais aprofundado com a gente mesmo, né? A gente teve aí a grande possibilidade de se olhar, de se perceber, de prestar atenção ao que o nosso corpo, ao ouvir a nossa mente, né? Que talvez seja uma prática que tantos ruídos externos nos impeçam de, no dia a dia,
ouvir mesmo, estar atento, né? E aí eu acho que esse momento também traz esses ganhos. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso, né? Sobre que ganhos a gente pode tirar deste momento, porque não é um momento negativo necessariamente. Vai depender muito também do ângulo que você... Acho que em algum momento você já chegou a falar sobre isso, né, doutora? Que, assim, existem pessoas que vão olhar só para o lado negativo e outras que vão olhar só para o lado positivo, né? E o equilíbrio disso é importante. É importante a gente conseguir ver coisas positivas e negativas em tudo que a gente vivencia. E eu queria lhe pedir para isso, né? Para nos, sobre o foco da sua vivência, trazer para a gente quais são, assim, os principais ganhos que tem percebido, assim, realmente, com a pandemia. Ah, sim, a gente pode utilizar para coisas muito boas, né? Não seria necessário que nós passássemos crise ou situações tão caóticas como a gente está passando para a gente crescer. Isso não é necessário. Mas, enquanto a gente está, eu acho que realmente a gente pode aproveitar muito bem. Né? Então, tem sido diversos, né? As pessoas, uma é realmente essa questão que você está falando com nós mesmos, né? Então, às vezes a gente se suportar, porque nós estamos em contato com nós mesmos sozinhos, às vezes, e nessas atividades, e isso é um ótimo momento de reflexão, sim, muito bom, se a gente puder utilizar isso, para a gente ver nossos comportamentos, né, para ver as coisas que às vezes a gente gosta, os valores, e ir podendo fazer as modificações. Muitas pessoas estão percebendo como é que a gente vivia antes, como a gente vivia talvez com excessos de consumo, né, excessos de compras, né, de várias coisas, não só de alimentos, mas de compras de roupas e tal, né, várias coisas, ou até mesmo de sair de casa excessivamente, ou quantas vezes ir para um restaurante e pagar contas caríssimas, se podia elaborar uma comida em casa, né, se podia permanecer um pouco mais de tempo em casa nesse convívio familiar, como você está falando. Então, a questão de mudança de valores está sendo muito grande. Colocar bons hábitos, ou seja, coisas que a pessoa não costumava. Eu não costumava colaborar em casa, não costumava delegar algum tipo de atividade para minha família. Né? Então, agora eu consigo fazer isso com meu parceiro ou minha parceira, agora ele passa a contribuir, os filhos que já têm idade passaram a ter mais autonomia, a saber como é lidar dentro de casa com os pais e como é que pode ajudar. Isso é um crescimento, isso vai ficar, essa criança cresceu e ela vai levar esses bons hábitos para frente. Né? Então, pessoas que não faziam atividade física, passaram a fazer agora. Então, se for possível manter esse hábito, então, que ela incorporou na vida dela, que antes ela achava que não tinha tempo. Ela repensou que antes ela poderia fazer algumas tarefas em casa, ela adaptou o trabalho dela, ela agora vai ver que mais para frente ela pode chegar em casa mais cedo e fazer determinadas coisas e logísticas que funciona. Ela precisou delegar algumas coisas a alguém no trabalho dela, que agora ela viu que realmente aquela pessoa é capaz de fazer, aquilo diminuiu uma tarefa para ela, aumentou o tempo livre, né? Então, realmente, dentro dessa construção como pessoa, dentro dessa construção da sua família, das pessoas que você escolheu, né? Da sua profissão, de novas habilidades que você pode ter introduzido na sua vida, de novos valores. Então, tudo isso realmente foi muito rico. Há pessoas que digam que algumas pessoas vão passar sem nenhum aprendizado, né? Então, mas isso daí faz parte do ser humano, né? Afinal, é isso mesmo. A gente está diante de uma coisa coletiva e a gente vai ter diversas respostas diferentes, né? Positivas, negativas ou indiferentes, né? Mas, assim, realmente, você tem razão, que se bem aproveitado, tirando, claro, os nossos momentos mais tristes e de dor em relação aos outros, até nisso, né? As pessoas aumentaram o seu nível de empatia, né? A sua colocação para o outro. Agora eu sei que eu posso passar a ajudar, eu conheci o meu vizinho, eu posso ajudar mais, agora eu sei que eu posso destinar uma determinada verba do meu dinheiro para fazer essas cestas básicas. Eu doei 10 cestas básicas e não me fez falta. Por que eu não posso fazer agora isso, daqui para frente?
né? Então, se a gente se permitir, é um momento riquíssimo, né? Realmente de muita reflexão, de muito autoconhecimento, de conhecimento das pessoas com que você convive e de toda a construção da sua vida. O que é que você quer daqui para frente? O que é que você pode avaliar como você vivia e agora como é que você está precisando viver e como é que você vai viver daqui para frente. Muitas pessoas, na verdade, essa pandemia tá sendo só vamos dizer, acelerando um processo que ela já vinha de transformação, né? E aí ela precisou fazer porque veio a pandemia e ela realmente precisou entrar dentro desse movimento, mas fazia parte de um projeto de vida. Então isso está sendo muito bacana, né? Espero que isso não se perca, que esses valores, que esse novo olhar para o outro, para o ser humano, para a solidariedade, né? Para os cuidados, realmente possam permanecer, porque realmente está sendo grandioso. Doutora, me conta uma coisa. É possível se estimar como vai ser essa readaptação? Eu sei que é difícil porque tudo é novo, né? E não existe um padrão. No entanto, também se mobiliza-se internamente para como vai ser o momento em que eu vou ter que voltar à minha rotina que eu vivenciava antes. Ok? Não vamos ter mais a mesma rotina que antes, nunca mais. Vai ser tudo novo. Mas tudo isso gera uma ansiedade, gera também, né, alguns gatilhos de adoecimento ou não. Mas eu queria, assim, sua opinião sobre isso. Como se estima, se é que isso é possível ser feito, mas como se estima que será a reação emocional das pessoas a esse momento de reinserção ao convívio social? Um bom exercício para a gente, o melhor exercício é que a gente esteja realmente sempre aberto a mudanças e flexibilidade, né? Porque é o que a gente está sendo imposto, vou dizer assim, né? Porque a gente não teve a oportunidade de... Ninguém pediu para fazer isso, mas estamos aproveitando. Então, assim, está aberto a essas mudanças e está aberto a ser flexível, vai ser a pessoa que mais vai conseguir viver melhor. Né? Porque quando a gente vive muito rígido, a gente sofre muito com as coisas que não funcionam da nossa forma ou quando a gente perde essas coisas. Então, talvez essas são as pessoas que estão saindo melhor e que vão sair melhor, então, com esse novo retorno. Eu até digo, geralmente, um cuidado também, porque tem gente que já se adaptou à rotina de estar em casa e aí vai sofrer uma nova adaptação para voltar. Ela já não quer mais ir para o trabalho, ela já não quer mais, talvez... Então, assim, calma, né? Vá vivendo cada momento e pensando que coisas é que podem ser colocadas realmente para você agora, nesse momento, que podem ser atribuídas e que podem permanecer. Algumas coisas, elas vão ser mais transitórias, ou seja, eu estou vivendo esse momento agora, realmente depois eu não vou viver mais. Outras podem ser permanentes, podem ser mais perenes, dependendo do contexto de cada um. Então, também precisa desse preparo para voltar a algumas coisas que você talvez estava se sentindo mais confortável por estar em casa, por trabalhar em casa, por estar convivendo mais com os filhos, estar convivendo mais com a família, e você vai voltar depois a ter mais, né, a perder um pouco mais disso. Então, o equilíbrio é que vai ser a chave dessa melhor forma de se sentir, né? As pessoas, eu acho que ainda vão temer um pouco, pelo menos até o final desse ano, né? Então, assim, eu acho que requer bem, como uma opinião médica, requer ainda alguns cuidados. Nós vamos ter a oportunidade de voltar a esse convívio de forma gradual, sim, eu acho que até faz parte dessa saúde mental que a gente está falando, as pessoas estão precisando, de fato elas estão um pouco no limite com esses 4 meses, mais ou menos, em relação, pelo menos, ao nosso país, né, nossa cidade, que foi um tempo médio em quase todos os países. Então, isso já está cansando as pessoas e realmente acho que essa volta gradual é importante. Mas ainda eu acho que vai ser com cautela, as pessoas ainda vão ter um pouco mais de temor e cuidado, né, com isso, mas eu acho que vai ser um cuidado um medo positivo, vamos dizer, no sentido do cuidado, não no sentido de precisar evitar exatamente. Então, ir seguindo os órgãos, o que os órgãos puderem nos orientar, para que a gente vá de forma mais segura possível. E dentro dessa segurança, apesar dessa segurança, né,
dentro dessa onda aí de quase que uma montanha-russa, de eu estava num ponto e eu tenho que, de repente, me adaptar a outra rotina, e, de repente, existe a possibilidade brusca de eu voltar a uma rotina que já é totalmente diferente, que eu desconheço. Então, isso acaba também, algumas vezes, levando as pessoas a alguns excessos em razão dessa ansiedade, né? Com os colegas, a gente fala muito em excesso, o excesso no distúrbio alimentar, o excesso no consumo de bebidas alcoólicas, o excesso, enfim, os excessos que a gente tem, o excesso no dormir. Então, esses excessos são bem perigosos, né, doutora? Como é que a gente pode lidar com esses excessos? Porque aí tem que ver o cuidado que essas pessoas podem ter feito uma substituição de comportamentos, né? Na hora que ela teve a falta daquelas coisas em função do isolamento, né? Em função dessas restrições e das perdas, ela fez uma compensação, né? Com outro tipo de comportamento que pode ter levado a um perfil de excesso, como você está falando, né? Ou seja, então, por falta daquela situação que me dava um bem-estar, seja sair de casa, socializar, ou ir para academia, ou conviver, a aula que eu fazia de outra coisa, de pintura, ou ir para a praia, enfim, eu passei a ficar mais em casa, então eu passei, vamos dizer, até a cozinhar um pouco mais, mas aquilo dali me fez consumir um pouco mais de alimentos, ou pedir mais comidas prontas, né, fast foods, ou realmente fazer uso mais da bebida alcoólica, porque no outro dia eu não tenho compromissos, né, então o cuidado é nessa compensação, né, então veja que nós não estamos aqui no momento da pandemia, a gente estava falando até agora, não para a gente compensar as faltas, nós não podemos trabalhar assim. Isso é um exemplo para a nossa vida, né? Quando a gente tem uma perda, a gente não pode imediatamente tentar exatamente, a gente precisa às vezes viver um pouco essa perda, né? Vocês da psicologia trabalham isso, então às vezes a gente precisa viver o que nós vivemos no começo. Era normal que nós estivéssemos mais angustiados, que nós estivéssemos pouco preocupados. Claro, nós saímos de uma zona de conforto abruptamente e entramos dentro de um cenário que não estávamos preparados. Então, sentimentos ruins ou de angústia também estavam sendo comuns, né? Estava sendo isso, esperados ou esse normal. Mas aí a gente depois começou a ter essa readaptação no sentido de buscar outras fontes de prazer, mas realmente não ter somente um elemento de substituição, e sim de descoberta, né? Então eu me descobri fazendo uma outra coisa que eu gosto, eu me descobri que eu posso ter uma habilidade de cozinhar que eu antes não fazia porque não tinha tempo, né? Em casa, às vezes eu já chegava em casa, chegava cansada, né? Ou então eu passei a fazer aprender uma outra coisa, ou a ler um outro tipo de coisa, ou assistir, ou aprender uma habilidade manual. Então, prestem atenção nesse sentido, né? Que a gente vê. Então, no excesso ele vai vir, se ele vier muito de forma automática, somente uma substituição do que você deixou de fazer. Mas se você analisar um pouco que você está buscando, na verdade, se redescobrir, e que talvez esses hábitos e valores ou costumes que você colocou, esses seus comportamentos, possam ser mais uma nova alternativa para a sua vida de que só um tapa-buraco, né? Então, é uma nova alternativa para você manter esse bem-estar e que você pode levar esse bom hábito, essa descoberta, para depois que a gente for voltando à nossa vida e você tentar um equilíbrio e colocar esses novos costumes também na retomada da nossa rotina, né? Após a pandemia. Doutora, um outro ponto que eu queria abordar é o tratamento e o cuidado com a saúde mental, ele tem que ser uma constante na nossa vida, isso é fato, né? Como a senhora iniciou colocando, já existe uma nova visão sobre o tema, as pessoas já estão mais abertas, preocupadas e cuidadosas com a sua saúde mental. Mas, assim, principalmente nesse momento que tudo está tão aflorado e nos momentos que a gente está seguindo, né? Eu acho que vale sempre a pena a gente expor para as pessoas a importância do profissional da saúde mental, que é tão abrangente, né? Entra na saúde não só mental, mas física também, mas a importância desses profissionais no nosso dia a dia, no nosso cuidado, né? Eu não preciso procurar esse profissional
só por me sentir doente, e procurar um profissional não quer dizer que eu sou doente, muito pelo contrário, né? Então, queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância do profissional de saúde mental no nosso dia a dia. A gente fala muito dessa situação de pandemia, mas na nossa vida como um todo, esse profissional tem um papel muito importante. A pandemia, ela entra como um fator estressor, né? Ou seja, um evento traumático coletivo que a gente está vivendo, que a gente já tem até esse conceito, vamos dizer, que a gente chama de transtornos de adaptação ou transtornos de ajuste, ou seja, são situações na vida que nós estamos passando e que aquilo leva a algum nível de sofrimento, né? E às vezes alguma sintomatologia. Então, nós estamos vivendo isso de uma forma real. E em outros momentos da vida, como você falou, nós estamos em constante passagens por isso. Pode ser um desemprego, pode ser uma separação conjugal, pode ser uma dificuldade, uma crise econômica, pode ser uma perda, um luto, né? Um adoecimento grave por alguma coisa, um acometimento, né? Por uma doença súbita. Ou seja, situação de si mesmo, né, doutora? Muitas vezes. Sim, uma situação de vida, de mudança, né, da sua vida, em que aquilo leva a um nível de sofrimento, né? Isso, claro, vai depender das pessoas, é o que a gente comentou aqui um pouco antes, isso é individual, vai depender da vulnerabilidade de cada um, né? Tanto biológica, ou seja, às vezes aquela questão hereditária mesmo que a gente tem, genética, como psicológica, né? Ou seja, os eventos, eles vão levando, podem levar a um tipo de adoecimento ou não para as pessoas, de acordo com essas características individuais. Então, esse tipo de sofrimento emocional, vamos dizer assim, que a gente falou que são essas coisas do nosso dia a dia, sobrecarga, né, das tarefas, o aumento de desempenho, às vezes o distanciamento das coisas que a gente gostaria em função de excessos de trabalho, de demandas e tudo, é quem tem feito mais as pessoas adoecerem dos transtornos, principalmente os mais comuns, né, ansiosos, de depressão ou alguns transtornos físicos que as pessoas começam a ter repercussões físicas, né, às vezes a pressão está aumentando, tem dores pelo corpo, tem dor de cabeça, mas são problemas mentais, ou seja, é um sofrimento psíquico. Isso é o que mais a gente tem, vamos dizer, sido procurado no consultório, e isso é realmente uma coisa importante para as pessoas vencerem esse preconceito que você falou e buscar essa ajuda, porque essa pessoa ela não está louca, essa pessoa ela não é portadora de um transtorno mental, mas ela está sofrendo de um adoecimento mental. Ela tem uma sintomatologia mental, psíquica, né? Emocional, ou seja, ela está com o humor dela alterado, ela está com um nível de atenção, concentração, vamos dizer, às vezes diminuído, ela não está dormindo bem, ela não está se alimentando direito, ela não está conseguindo desempenhar as tarefas do dia a dia, ou seja, ela adoeceu mentalmente, como a gente falou. E realmente ela não sabe, às vezes, que aquilo dali é o momento de procurar um profissional da saúde mental. Por quê? Porque às vezes ela atribui assim, bom, eu estou passando isso, eu estou sentindo isso porque eu estou passando essa situação. Vamos dizer, eu estou passando uma separação conjugal, então é normal, entre aspas, que eu esteja mal, que eu não esteja comendo, que eu não esteja dormindo, que eu não esteja conseguindo estudar, que eu não esteja conseguindo trabalhar. Então a gente vai fazer aquela avaliação individual que a gente falou. Peraí, pode ser que isso não seja uma condição também tão normal, né? Pode ser que esse indivíduo já esteja precisando de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, né? Ou seja, então, reconhecer que às vezes não é só o fato de você estar passando uma situação de vida e que é normal você estar ruim, você estar mal, você estar deprimido, você estar irritado, você não está dormindo, você não está legal, não. Então, realmente, nesse ponto, precisaria procurar uma ajuda profissional e ter, no mínimo, um esclarecimento, que é como as pessoas chegam. Doutora, eu quero saber se isso já me adoeceu, isso já virou uma depressão, isso já virou um diagnóstico, eu preciso de um medicamento, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma psicoterapia? Então, a gente vai fazer essa avaliação. Então, realmente, isso é o que tem crescido mais, né? Isso é um ponto muito importante, porque realmente as pessoas, como você falou, não são loucas, elas não perderam a sua sanidade ainda, mas elas estão precisando de um profissional da saúde mental, que vai mudar muito a vida, porque senão a gente vê essas pessoas sofrendo durante anos, né? Anos. Ou então elas estão perambulando
pelas outras especialidades médicas, sofrendo de gastrite, sofrendo de pressão alta, sofrendo de dores no corpo, de problema de pele, de infecção, de queda de cabelo, e uma lista de coisas que eu poderia dizer que nunca melhoraram. Mas é o emocional, é a ansiedade, é o estresse, é a depressão, que faz o corpo dela adoecer e que ela não consegue acreditar e às vezes aceitar que é isso, que é o sofrimento psíquico, né? Então, realmente, isso é muito importante, a pessoa se permitir, pelo menos ouvir, vá pelo menos ver a opinião desse profissional de saúde mental, para saber se aquilo dali já precisa de uma intervenção ou não. Às vezes não, às vezes pode ser só mudança de rotina, alguns bons hábitos de estilo de vida, e aquilo dali pode melhorar. Mas até nisso o profissional pode lhe orientar, né? Então, é realmente um ponto bem importante que, graças a Deus, a sociedade tem diminuído muito esse preconceito, esse estigma, e que tem sido bom para a sociedade mesmo, né? Ou seja, para a população que tem tido mais acesso a esse tipo de informação e ao tipo de profissional. Eu acho que cada vez mais as pessoas percebem que o cuidado, se trabalha muito o cuidado com o corpo, o cuidado com o bem-estar, com a alimentação saudável, né? Isso tudo tem sido muito trabalhado ultimamente. E as pessoas estão cada vez mais despertando para o fato de que o cuidado com a mente caminha junto com todos esses outros cuidados. Ele não é mais importante nem menos importante. Ele caminha ali junto, né? É essencial. Eu achei bem interessante sua fala, nesse sentido de que muitas vezes a gente está mudando a especialidade. O foco muda. Uma hora é um problema no estômago, uma hora é um problema na garganta, uma hora é uma rinite que não me abandona nunca, e a gente não se atenta para o fato de que aquilo ali tem uma origem só algumas vezes. Às vezes não, mas muitas vezes também pode ter uma origem única e que o tratamento disso é bem, bem importante. A gente está aí se aproximando, doutora, dos nossos momentos finais da live. E eu queria fazer o convite para quem está nos acompanhando nesse momento, né? Para que exponham as suas dúvidas, colocações, né? Fiquem à vontade para fazer os seus comentários. E também abrir o espaço para que a senhora faça suas considerações finais, né? Coloque aí a sua visão e sobre como a gente pode enfrentar cada vez melhor esse momento e o recado que a senhora gostaria de deixar para todos nós. Tá bom. Só me diga os minutos, porque senão eu passo sem querer aqui a live. Pode ficar à vontade. Fecha. Já teve vezes a gente tá falando e já acabar. Mas então, eu acho que um resumo um pouco, Roberta, é o que a gente vê, que você pontuou, né? A gente conversou um pouco das coisas ruins, infelizmente, que a gente está vivendo, porque a gente está diante dessa pandemia, mas a gente também falou de coisas boas. A vida é assim, né? Então, a gente está todo instante. Se a gente se perceber ao longo do nosso dia, de manhã a gente pode receber uma ótima notícia e poucas horas depois uma notícia ruim, e assim a gente passa o dia, né? Em uma corda bamba, mas nós aqui precisamos estar em equilíbrio, porque o externo, ele tem uma tendência a ter muitos estímulos, a ser muito variável. Então, que seja um momento de aprendizado, eu sei que é um momento de sofrimento e reforço que não precisaríamos jamais estar passando por crises para crescermos, né? Não é preciso. Mas, assim, que já que estamos, né? Então, que a gente realmente consiga refletir sobre todas essas mudanças que a pandemia nos proporcionou, uma reflexão de si mesmo, dos nossos valores, né, dos nossos valores para com o outro, né, de como vive o mundo, de como vive a sociedade, né, como vive as pessoas, né, as desigualdades, todas as diferenças que a gente tem e como nós somos capazes de mudar. Né? Talvez as pessoas tenham se surpreendido com a capacidade dela própria, né? Dela se reinventar, dela se descobrir, se superar, exatamente, né? Então, aproveite todo esse conhecimento, né? Aproveite todo esse tipo de reflexão, de mudanças de estilo de vida e de comportamentos que você pode atribuir para a sua vida e para os que você convive, né? E que realmente saia com muita riqueza, com muito aprendizado e que isso se perpetue, né? E que possa realmente levar a modificações na sua vida para você, para quem você convive e para o próximo, né? Que está sendo
o nosso ponto maior, né, nesse momento de solidariedade, né? É isso mesmo. Doutora, a gente não tem aqui grandes perguntas, né? Eu acho que o conteúdo que foi colocado aí pelo pessoal reflete realmente esse reforço da importância do cuidado da mente, do corpo. Então, só aqui os agradecimentos pelo compartilhamento que trouxe para a gente, né? Doutora Paula Borba, eu reforço aqui, psiquiatra clínica, é sócia-diretora lá da clínica Symbios Care, né? É um espaço de referência de saúde mental. Então, a gente agradece aí toda a sua disponibilidade para conosco, né? Para estar com a gente, principalmente a sua forma tranquila, muito lúcida de trazer aí um conteúdo que muitas vezes se torna obscuro para algumas pessoas colocam ali numa gaveta que eu abro depois eu penso nisso, então é muito positivo a gente poder falar sobre isso de uma maneira tão transparente, clara, então só agradecer pela sua presença, certo? Que bom, obrigada, então que eles tenham isso como exemplo, essa calma aí é a saúde mental, gente, então não tenham medo de buscar, né? Não tenham medo aí de ir atrás, de melhorar a sua saúde mental quando for preciso. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez a vocês. A gente agradece, a Quark Clínica agradece a sua participação, sua presença e disponibilidade. Agradece também todo mundo que nos acompanhou aí nessa live, né? Estão ligados ao Insta aí da Quark Clínica. A gente vai estar também sempre ligado aos conteúdos de lives que a gente tem procurado trazer, sempre de forma muito pertinente ao momento que a gente vive, tá certo? Então, uma boa noite para todo mundo e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.